Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Neste vídeo nós veremos a relação entre fotossíntese e respiração e veremos também a nutrição inorgânica das plantas. Agora nós veremos a relação entre fotossíntese e respiração. A planta utiliza parte dos produtos da fotossíntese como fonte de energia metabólica, o que se dá por meio da respiração aeróbica que ocorre nas mitocôndrias celulares. Nesse processo, moléculas orgânicas e de gás oxigênio interagem em uma complexa série de reações, originando gás carbônico e água e liberando energia, que é armazenada na forma de ATP. As equações gerais da fotossíntese e da respiração aeróbica são inversas. A planta consegue produzir o próprio alimento através da fotossíntese, mas precisa extrair a energia desses alimentos através do processo da respiração aeróbica. Aqui nessa figura nós vemos a equação da fotossíntese e a equação da respiração. Na fotossíntese, 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, utilizando a energia proveniente da luz, produzem uma molécula de glicídio, que pode ser a glicose, mais 6 moléculas de gás oxigênio. A respiração é o contrário. Na respiração, uma molécula de glicídio mais 6 moléculas de gás oxigênio é transformada em 6 moléculas de gás carbônico mais 6 moléculas de água, liberando energia que é utilizada para a produção do ATP. Então, na fotossíntese é uma reação endergônica, uma reação que está armazenando energia em uma molécula orgânica. Já na respiração aeróbica é uma reação exergônica, que é uma reação que libera energia, que é utilizada para a produção do ATP. Na presença de luz, a planta faz fotossíntese, consumindo gás carbônico e produzindo gás oxigênio. A maior parte do gás oxigênio produzida é eliminada para a atmosfera através dos estômatos. Ao mesmo tempo que faz fotossíntese, a planta também respira, utilizando para isso parte do gás oxigênio produzido na fotossíntese. Ao respirar, a planta libera gás carbônico, que também é utilizado na fotossíntese. Então a planta, ao mesmo tempo que ela faz fotossíntese na presença de luz, ela também realiza a respiração aeróbica. Na ausência de luz, a planta deixa de fazer fotossíntese, mas não de respirar. Uma vez que os estômatos estão fechados, ela utiliza o gás oxigênio acumulado no mesofilo para sua respiração celular. O gás carbônico liberado nesse processo acumula-se no mesofilo e será rapidamente consumido na fotossíntese assim que a planta receber luz. Sob determinada intensidade luminosa, as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem, e a planta não realiza trocas gasosas com o ambiente. Todo o gás oxigênio liberado na fotossíntese é utilizado na respiração, e todo o gás carbônico produzido na respiração é utilizado na fotossíntese. A intensidade luminosa em que isso ocorre é chamada de ponto de compensação fótico, ou ponto de compensação luminoso, que é a intensidade luminosa onde a taxa de gás carbônico produzida pela fotossíntese é igual à taxa de oxigênio produzido pela respiração. Então a mesma quantidade de alimento que a planta produz na fotossíntese é utilizada na respiração aeróbica. Pode-se concluir que para poder crescer, as plantas precisam receber, pelo menos durante algumas horas do dia, intensidade luminosa superior
ao seu ponto de compensação luminosa. Assim, haverá maior taxa de produção de substâncias orgânicas na fotossíntese do que o que é consumido na respiração. Isso permite sobras de matéria orgânica necessárias para o crescimento vegetal. O ponto de compensação fótico varia nas diferentes espécies de planta. Espécies com pontos de compensação elevados somente conseguem viver em locais de alta luminosidade, sendo por isso denominadas plantas heliófilas, do grego helios, sol, e filos, amigo, ou plantas de sol. Espécies com pontos de compensação fóticos mais baixos necessitam de intensidades menores de luz e podem viver em ambientes sombreados, sendo por isso chamadas de plantas umbrófilas, do latim umbra, que significa sombra, ou plantas de sombra. Agora nós veremos a nutrição inorgânica das plantas, os macronutrientes e os micronutrientes. O gás carbônico obtido do ar e a água retirada do solo fornecem às plantas os elementos básicos para a produção das moléculas orgânicas, carbono, hidrogênio e oxigênio. Entretanto, o organismo vegetal também necessita de diversos outros elementos químicos essenciais ao funcionamento de suas células e que são absorvidos do solo, onde se encontram na forma de sais minerais. Os elementos químicos necessários à planta, em quantidade relativamente grande, são chamados de macronutrientes. Aqueles necessários em quantidades relativamente menores são denominados micronutrientes. Se faltar à planta algum elemento químico essencial, ela poderá apresentar sintomas específicos da deficiência. A falta de magnésio, por exemplo, torna as folhas amareladas em decorrência da diminuição na produção de clorofila. Na tabela 6.1 nós vemos os elementos químicos essenciais às plantas, por ordem de requerimento. Então, do lado esquerdo nós vemos os macronutrientes, que são aqueles que as plantas precisam em maiores quantidades. Então, em primeiro lugar nós temos o hidrogênio, em segundo o carbono, em terceiro, o oxigênio. Em quarto, o nitrogênio. Quinto, o fósforo. Sexto, o cálcio. Sétimo, o magnésio. Oitavo, o potássio. Nono, o enxofre. E décimo, o silício. Esses elementos são os macronutrientes, aqueles que as plantas precisam em maiores quantidades. Do lado direito nós temos os micronutrientes, aqueles nutrientes que também são essenciais às plantas, mas que elas precisam em quantidades menores. Entre os micronutrientes, em primeiro lugar temos o cloro, em segundo lugar o ferro, terceiro lugar o boro, quarto lugar o manganês, quinto lugar o sódio, sexto lugar o zinco, sétimo lugar o cobre, oitavo lugar o níquel e nono lugar o molibdênio. Esses são os micronutrientes que as plantas precisam em quantidades relativamente menores. Então, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um like e um comentário. Também ativem o sininho das notificações. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!